A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muito prazer que venho gravar mais este vídeo informativo, podemos dizer assim, aos queridos irmãos. O título do vídeo é Lula ganhou as eleições. E agora? Ele vai fechar igrejas? Pode ficar tranquilo, não quero falar sobre política, eu quero falar sobre políticos. E indo ao título do vídeo, o Lula não vai fechar igrejas, pode ficar tranquilo. Ele não vai fazer isso, até porque ele quer ganhar as eleições daqui a 4 anos. E ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder muito voto. Outra questão, ele não vai fazer isso porque a Constituição dá o direito das igrejas funcionar. Mas, no entanto, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar os seus asseclas, companheiros, para estar criando regras, para estar dificultando para a igreja. Preste atenção no que esse rapaz diz, é o José Genuíno. José Genuíno, já foi presidente do PT. Nos anos 70 ele foi preso por terrorismo. Agora há pouco ele foi preso, condenado pela Lava Jato devido aos mensalões. Que moral esse rapaz tem para falar da igreja? Preste atenção no truque e depois nós voltamos a conversar. Assista o vídeo. Com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita. Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar, para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas você já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Olha só, ele começa falando sobre mudar o sistema tributário. As igrejas hoje, elas não pagam impostos. Eu vi há alguns dias um comentário de alguns dizendo sobre tributar o dízimo da igreja. Ou seja, todo dízimo que entrar na igreja ser tributado. Esse é o primeiro truque. Preste atenção agora no segundo para você ver. Ele não quer começar de uma vez, ele não quer vir diretamente na igreja. Ele vai começar por fora. Ele começa com os outros, aí depois ele chega na igreja. Porque desta forma, segundo ele, não vai ser caracterizado uma perseguição. E agora veja só o que ele mais diz. Ele chama nós de fundamentalistas, de querer criar uma guerra santa. Depois de ter criado regras monetárias sobre o dízimo, questão de impostos, agora ele vai começar a criar regras onde é que nós vamos poder pregar, quando é que nós podemos pregar. Agora uma pessoa como esta, que foi preso, condenado, e agora está na rua solto, querendo dizer o que é que nós, como servos de Deus, podemos ou não fazer. Agora, fique tranquilo, fique atento. Essa questão não é só para os evangélicos. Ele vai em cima de todos os cristãos. O que é interessante é que ele vai criar primeiro, eles falam primeiro de criar uma regra por fora, para depois alcançar as igrejas, de forma que a igreja nem perceba o que está atingindo ela.
Mas se você prestar atenção, você vai ver que as leis, elas são mais para prejudicar o cristianismo. Deixa eu citar para você uma lei, a lei do meio ambiente, com relação ao barulho. Se você fizer um culto na sua casa e ele passar das 9 horas, você pode ter certeza que no dia seguinte vai ter pessoa reclamando. Agora preste atenção para você ver naquelas festinhas que são feitas de aniversários, os botequinhos da esquina, que vão até 3, 4 horas da manhã. Você pode chamar a polícia que não acontece nada. Um culto onde nós estamos orando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, pregando paz, pregando amor, não pode passar das 9, porque senão nós estamos perturbando. Agora um boteco, um bar, onde está vendendo bebidas, muitas das vezes vendendo drogas, muitas das vezes adolescentes, jovens, menores de idade. Nem sempre, não estou dizendo que todos os bares estão vendendo drogas, não é isso, mas muitas das vezes nós encontramos isto sim. É só questão de observar. Mas nos bares, eles podem funcionar. Agora, uma igreja que está tirando pessoas da rua. Se você prestar atenção nas igrejas, dentro das igrejas está cheio de ex-drogado, ex-bandido. Não tem uma instituição no Brasil que presta um melhor serviço de limpeza, ao retirar pessoas que são criminosas e trazê-las para um ambiente que não tem mais crime. Qual que é mais perigoso? O povo de Deus adorando ou as pessoas se embriagando numa boca de fumo, num bar aberto até as madrugadas? Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus.